Olá, tudo bem? Eu sou Marisa Protzek do Pintar é Fácil. Estou aqui hoje para falar com você que tem aí um coraçãozinho de artista. Para você que tem um artista interior que ainda não despertou, para você que tem muita vontade de fazer pintura, mas ainda não conseguiu fazer nada, não sabe como, é um sonho quase impossível, para você o Pintar é Fácil tem um curso maravilhoso. É o curso de pintura em tela, começando do zero. É para quem nunca começou a pintar, nunca fez nada, não sabe nada, mas quer muito aprender. Como é que funciona esse curso? Olha, eu vou te dar de bônus, primeiro, um curso básico. Um curso básico para você aprender todos os primeiros passos que você precisa. Você vai aprender a fazer telinhas descartáveis, você vai aprender quais os pincéis e as tintas que você vai usar, como melhorar os pincéis, como trabalhar com as tintas, porque as tintas não vêm prontas, a gente precisa diluir essas tintas. Você vai aprender os primeiros passos de como aplicar textura na tela, como fazer as primeiras pinceladas, os efeitos, sobreposições de tinta. Tudo isso no curso básico que você recebe de bônus. Depois, na primeira aula, você vai aprender o grande segredo de se fazer um abstrato. Porque o abstrato é o melhor caminho para você aprender a pintar. Qualquer pessoa que começa a pintura e começa de um figurativo, ela tem muita dificuldade, porque o figurativo tem que estar tudo muito certinho. O abstrato, ele dá essa flexibilidade para a gente poder fazer um pouquinho de um jeito, um pouquinho de outro. Então você vai aprender o que ninguém sabe. Como é que se começa um quadro abstrato? A gente olha num quadro abstrato, é difícil saber como é que a pessoa começou, não é? Você olha aquele monte de cores, são lindos, mas ninguém sabe como é que começa. O artista que fez aquilo sabe. Vou te contar esse segredo nessa primeira aula. Como é que você começa um abstrato? Qual é o começo, o meio e o fim de um abstrato? A gente vai fazer um quadrinho muito simples nessa primeira aula, mas uma grande parte da sua caminhada já vai estar começando, porque você vai saber como fazer. Na segunda aula, nós vamos repetir todos esses passos e nós vamos enriquecer um pouco esse quadro. A gente vai dar por ele cores diferentes e você vai ver que com algumas mudançazinhas, o seu quadro vai ficar totalmente diferente. O seu quadro vai ficar um outro quadro, usando aquelas primeiras técnicas que você já foi aprendendo na primeira aula. Na sequência, nós temos a aula de reforço. Essa aula de reforço vai mostrar quais são os pontos principais dessas duas primeiras aulas que você tem que ficar mais atento. O que você precisa fazer para valorizar mais o seu quadrinho, para que ele fique realmente fantástico. E eu vou te dar também mais algumas dicas sobre textura. Aí você vai ter uma textura realmente muito bem feitinha, porque a textura é muito importante no quadro, principalmente nesse começo. Em seguida, você vai ter a aula Caminhos Coloridos. Na aula Caminhos Coloridos, você vai aprender a colocar novas cores, fazer contraste de cor. Seu quadrinho vai ficar mais exuberante, mais colorido, bem mais legal. Aí na aula 6 você vai aprender quais são os segredinhos para você ter uma pintura perfeita. Uma pintura perfeita, ela precisa de muitas nuances, muitas técnicas. E essas técnicas eu vou te dar de um jeito muito simples, muito prático. É muito rápido de você pegar e a sua pintura vai dar, nossa, um up, vai melhorar muito na aula 6 já. E depois nós temos a aula 7, que é a aula Resolvendo Problemas. Olha, é uma das melhores aulas que a gente tem, porque é uma maneira de resolver qualquer tipo de situação nos quadros. Todo tipo de problema que você tiver feito, que o quadro não ficou bom, não ficou legal, lá tem conserto para tudo. E às vezes o quadro fica até mais bonito a gente usando um macetezinho ou outro que eu dou lá. Tá? Na aula 8, você vai aprender um pouco mais sobre texturas, como sofisticar um pouco mais o seu quadro, inserindo texturas muito diferentes. É uma aula bem legal e você vai aprender coisas que você não imagina. Na aula 9 é uma aula bônus. A aula 9 é a aula de como é que se faz o jogo Criatividade Dinâmica. O jogo Criatividade Dinâmica eu inventei para os meus alunos para que eles nunca fiquem sem ideias de como fazer um quadro. Muita gente tem medo daquele branco, ah meu Deus, que quadro eu vou fazer? Se você usar o jogo Criatividade Dinâmica, nunca vai te faltar ideias, não vai faltar nunca. E na aula 10 eu ensino a fazer um quadro usando o jogo. Então você vai aprender na aula 9 como fazer, e na aula 10, que também é um bônus, você vai aprender como usar
esse jogo e fazer um quadrinho muito lindo. Bom, até a aula 10 você aprendeu quadros pequenos. Na aula 11 você já vai aprender a fazer duplas, vai fazer joguinhos usando todas as suas técnicas que você já aprendeu, vai fazer joguinhos bem lindos de quadrinhos. Na aula 12 você vai aprender a fazer o quadro maior, você vai expandir tudo que você conheceu para fazer seu primeiro quadro grande, um quadro super lindo, super colorido. E aí na outra aula vai ser muito bacana, você vai aprender a começar a dar volume, luz e sombra para os seus quadros. É uma coisa muito importante, tanto no figurativo quanto no abstrato. Quando você usa luz, sombra e volume, você dá outra aparência para o quadro. E na aula seguinte você vai aprender a aperfeiçoar esse volume, luz e sombra. Vai ficar um quadro muito lindo, realmente profissional, um quadro bem impactante. Depois você vai ter a aula criando cores e movimento, onde você vai aprender a dar movimento para o quadro e deixar um quadro super colorido, super lindo. Todos esses quadros são quadros maiores já, você não vai mais trabalhar com quadrinhos pequenos, sempre quadros maiorzinhos para dar um certo impacto no seu trabalho. Depois você vai ter a aula estrutura horizontal, onde você vai aprender como fazer um quadro totalmente clean, sem muita interferência de cores, para ambientes que precisam de quadros minimalistas. Ele é um quadro muito elegante. Na sequência você vai aprender a fazer o quadro criando luzes. Você vai aprender as técnicas para você iluminar super um quadro. Fica muito bonito. Na aula 18 você vai aprender a fazer o quadro criando alegria. Nesse quadro você vai aprender quais as técnicas que você usa para contrapor cores mais suaves com cores mais fortes e dar bastante intensidade para esse quadro, um quadro bem vibrante mesmo. E na aula 19 você vai aprender um quadro que é super rápido, incrivelmente rápido de se fazer, é o quadro Criando Elegância, onde você vai ver que com poucas cores, com poucos movimentos, você cria um quadro realmente elegante que deixa qualquer ambiente muito sofisticado. Na aula 20 você vai aprender a fazer o quadro Estruturas Sobrepostas. Ele é um quadro muito importante, porque com ele você vai aprender a fazer sobreposições de camadas, como se fosse um quadro figurativo, só que sendo um abstrato. Ele fica super elegante, é um quadro fantástico, e ele pode ser repetido em muitas cores. Na aula 21 você vai aprender uma coisa super legal, como transformar um quadro sóbrio num quadro super alegre. Porque às vezes você precisa colocar um quadro em um ambiente diferente, um ambiente alegre, e seu quadro está lá assim, sóbriozinho, para um local que ele não vai se adequar. Então eu vou te ensinar como você muda, com poucos toques, como é que você muda um quadro, para transformar ele realmente numa peça especial, bem alegre, bem vibrante. Na aula 22 você vai aprender a compor os ambientes de acordo com o tamanho dos quadros. Que tamanho de quadro você usa? Para um sofá de 2 lugares, para um sofá de 3, para uma parede vazia, para uma cama de casal, uma cama box, uma cama com cabeceira baixa, cabeceira alta, cama de solteiro, uma parede vazia, sem nada, que tamanho de quadro, pequenos nichos, todo tipo de tamanho de quadro que você precisar, para um aparador, por exemplo, que tipo de quadro você precisa. Na aula 23 você vai aprender uma coisa que é muito importante, o preço dos quadros. Como é que você precifica o seu trabalho? Como é que você calcula quanto é o valor de venda de um quadro seu? Para você realmente ter segurança de cobrar o valor que é justo para você. Tá? Vou te ensinar direitinho uma maneira bem prática de você calcular isso. Vai ser bem legal essa aula.